Salve, salve, rapaziada. Tô eu, Diego, aqui. Dá um salve aí, Diego. Bom dia, rapaziada. Bom domingo. Eu tô chamando ele de Diego aqui, mas é o doutor Diego Saturnino, né não? Isso mesmo. Bom, eu sou só um leigo que não sei se a galera conhece, se a galera não conhece. Eu trato de assuntos de desenvolvimento masculino. E eu vou ser o leigo da conversa, porque nós pretendemos debater alguns vídeos aqui de um prisma mais para entender, né, Diego, a proposta, né? Sim. Entender o negócio da lei aqui. Então, vamos lá. A gente tinha, vai deixar no link aí, você passou para mim aquele vídeo do Facebook, sabe? Isso. Foi um vídeo sobre um questionamento sobre uma pensão alimentícia. Mas curioso daquele vídeo é o seguinte, é que a advogada é uma advogada que responde, né? Ela responde meio que com satisfação, né? Não sei se você notou. Porque assim, né, existem, né, pessoas e pessoas, né? E essa colega, ao responder, né, a pergunta, ela viu que a pessoa estava errada, né? A pessoa agiu de É, uma forma errada e não, mas é interessante a gente perceber que existe até assim, que as pessoas ainda têm um conceito de moral, porque eu queria perguntar para você, para a gente poder começar a conceitualizar legal, é o seguinte: qual que é a ideia na criação de uma lei? Cara? Qual que, tipo assim, quando a pessoa pensa, vou fazer uma lei, qual que é o espírito por trás disso? Não sei se a pergunta está muito vaga ou se dá para entender. não, eu até consegui compreender o que você quis me perguntar. Na verdade, Então, quando o legislador, ele pensa num todo, né? Ele pensa, quando ele vai criar uma legislação, ele pensa num todo na sociedade, né? Por exemplo, a questão da... ele pensa em beneficiar o maior número de pessoas que ele puder. Isso, mais ou menos isso. Eu vou te É, dar um exemplo, dois exemplos, na verdade, né? Um exemplo é no caso, por exemplo, da pensão alimentícia, né? Que é proteger os direitos, né, do filho de pais separados. Esse é sim, um conceito. sim, E um outro conceito também, que às vezes acontece, é quando o Estado ele é obrigado a criar essa legislação devido a uma medida imposta internacionalmente. Por exemplo, a lei conhecida como Lei Maria da Penha, hum, número, deixa eu só, 11.340, é, que assim, ela, essa lei ela é resultado de um processo, tá? Do qual essa senhora que intitulou a eu, legislação. eu me debrucei já sobre os eventos da criação dessa lei. Eu já vi alguma coisa a respeito disso. Realmente ou seja, tem uma proposta positiva por trás disso, Sim, né? sim, sim. É porque assim, eu tenho o seguinte pensamento: existem situações que não são tão óbvias que eu acho que não precisaria. É, eu lembro na minha primeira aula de direito que eu tive na faculdade, foi uma É, palestra que um juiz ele falou que ele foi numa conferência no Canadá e eles disseram: como assim vocês têm o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vocês precisam de uma lei para garantir os direitos da criança e do adolescente? A mesma coisa eu falo para você: é necessário uma lei que proíba ou que pune uma pessoa que comete violência doméstica. Para a gente chegar numa situação onde chega a nossa sociedade, a gente precisa ter uma lei para dizer, por exemplo, para um homem que ele não pode bater numa mulher, entendeu? é. Você, Não, você, você conseguiu não, entender são muitos, o pois é, mas espírito? são muitos propósitos positivos, mas aí o que acontece? Quando você olha na implementação da lei de fato, ela cria muita brecha para desonestidade, o que é até é até interessante comentar isso, porque não sei se você sabe, o cérebro da gente ele é pré-programado para prestar atenção em desgraça. Sim, sim, Então a gente acha que isso acontece com todo mundo o tempo inteiro, sim. né? Quando não é bem Exatamente. verdade. São alguns desafortunados aí, numa grande maioria, que tem essa eventualidade. Você, por exemplo, você é casado, né? Sim. Então, existem relacionamentos muitos aí que dão certo, que o cara não tropeça.
numa mulher dessa que vai usar uma lei dessa, mas deixa margem, né, para muita injustiça, né? Ah, isso aí você não tenha dúvidas, né? Tanto no que diz respeito à Lei Maria da Penha, como no que diz respeito à pensão alimentícia não para o filho, né? Porque o pai, ele tem que ter isso dentro dele, né? Ele tem que ter dentro dele, que ele tem que prover o sustento do filho dele. Mas no que diz respeito ao próprio cônjuge, né? Porque às vezes o próprio cônjuge, ele tem condições de se manter, mas ele pede pensão. Então, pois já é uma situação que não, aí é complicado. Eu acho que isso daí são questões que têm que ser judicializadas mesmo, porque se o filho é dos dois, cara, a responsabilidade tem que ser dos dois, né? Sim, de ambos. É que assim, a mulher, na verdade, a mãe, né, que aguarda 99% fica com a mãe. A mãe já tem o Sim, gasto, né? O gasto diário com o filho. E o pai tem que ajudar. sim, O pai tem que sim, suprir. Porque a mãe não pode arcar com tudo, né? E muitas das vezes, infelizmente, os 30% que o pai paga de rendimento não cobre metade do que a mãe gasta. Esse é um grande pois é, problema. Como pois também é. eu tenho um caso que o pai não tem condições de pagar a pensão, mas ele é obrigado a pagar R$ 1.200 de pensão. Só que ele ganha R$ 1.000. Ele tá morando numa área de ocupação. Eu estou ajudando ele, na verdade, né? Eu me compadeci da situação. Eu falei, não, vamos tentar reaver isso daí. Porque a pensão, ela está em um salário mínimo, mil e pouco. E ele está conseguindo pagar R$ 400 com ajuda de parente. E, Boa. e ele já tentou duas ações de revisão de alimentos e nas duas ele não obteve êxito. E nós estamos tentando novamente. Eu vou falar uma coisa para você. É que, na verdade, você me corrija se eu estiver errado, porque eu, assim, me debrucei também algumas vezes para entender sobre justnaturalismo, positivismo, e eu acho que cabe a pergunta aí. Se uma lei que tem um propósito positivo cria tamanhas injustiças, é, é melhor a gente ter uma lei dessa é, funcionando, assim, que ampare, sei lá, algumas mulheres e promova várias enormes injustiças, que nem essa que você está dizendo aí? Ou você acha que, sei lá, não sei, o que poderia ser feito para, sei lá, minimizar o impacto dessas injustiças? Porque eu percebo é que a lei tem uma ideia positiva, um propósito nobre, mas, meu, no fim, lá no fim da página lá das letras miudinha, cara, é uma operação caracu ruim para quem tá entrando, não está entrando com a cara, né? Sim, só que aí tem uma questão. Apesar da lei ela ter o espírito de regulamentar e de pôr uma harmonização na sociedade, o grande problema é a sociedade, entendeu? Porque não são todas as pessoas que vão agir de boa fé. Pois é, mas Entendeu? Esse o é o que eu, grande problema. E por isso que existe os entendimentos dos tribunais a respeito da aplicabilidade ou não da legislação, ou a forma que ela vai ser aplicada. O grande problema no processo é que vai de acordo com provas. Tudo depende de prova no processo. Quem provou, mas, quem provar, no processo quem prova é quem ganha a ação. E às vezes nem assim a gente consegue ganhar uma ação, entendeu? tá, mas, por exemplo, é que tipo assim, eu estou pensando numa outra, numa situação um pouco diferente. Estou pensando de tipo assim, por exemplo, como já aconteceu comigo, eu já fui vítima de falsas acusações, simplesmente por, tipo assim, eu tenho a sensação de que foi criado com o movimento feminista, esse tipo de coisa, o combate a um estereotipo, sabe? O branco, hétero, cis, esse cara precisa ser destruído. Eu já percebi algo nesse sentido. Na verdade, há uma guerra ideológica, né? Nós vivemos uma guerra É, ideológica hoje em dia, né? eu tenho a sensação. Então, esse cara, o que eu tenho a sensação é o seguinte, que esse cara, se esse cara tivesse estereotipo completo, principalmente, porque eu tenho, completo, ele é muito atacado. Porque Sim, eu sofri várias acusações. Não, assim, não foi provado nada. E, tipo assim, para as garotas que fizeram as acusações, que fizeram falsas acusações, não teve impacto nenhum, nada. Ela me acusou, pô, na minha vida foi
Nossa, cara, foi uma tempestade. Às vezes em que isso aconteceu, cara, foi uma tempestade. Uma sim. tempestade. Entendeu? Porque E pra elas não aconteceu nada. Tanto que teve uma garota que teve manha de ligar de novo pra mim, mano, querendo me encontrar de novo. Foi, fez uma falsa acusação de mim, eu precisei ir lá me explicar e o caralho, porque eu não sei qual foi o. Mas ela foi e depois levou pra mim de novo. eu lembro uma vez na época de estágio, você está me contando agora, eu estou lembrando. Eu era estagiário na Defensoria Pública, eu fazia parte da banca criminal. Nós tínhamos um processo que o réu ele estava respondendo por uma medida protetiva e estava respondendo também por processo de tráfico. E na audiência do tráfico, a moça, a ex-mulher dele ficou sabendo da audiência e apareceu na sala da audiência, chorando, dizendo que ele havia ameaçado ela de morte, corrido atrás dela com um facão. O juiz prendeu ele na hora, deu voz de prisão para ele na hora, decretou a preventiva dele na hora da Ela audiência. não precisou provar nada. Ela não precisou Não provar precisou nada. provar nada. Nisso, chegamos na defensoria, no preso da defensoria, vem a família do rapaz, né? Falando que ele estava preso e tudo mais. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, é o seguinte, ele correu atrás dela com facão. Aí o irmão, que era o irmão dele, ele virou e falou, não, é mentira. Inclusive, tá aqui, ó, o telefone dele aqui, todas as mensagens dela chamando ele para ir pro motel. E ele não quis. Então, olha isso. Olha isso. Bom, é aquele. Eu tive um outro processo, esse é um pouco... Resultado, ou seja, você sabe o que eu fico pensando? É que o resultado prático disso acaba sendo desastroso, né? Além de um Sim, propósito positivo, um propósito positivo, um resultado prático desastroso. até porque isso é crime, né? Você comunicar você dar uma falsa comunicação de crime é crime. Agora você Não, vê. mas aí eu vou falar uma coisa para você. Aí o que acontece? Aí eu vejo uma falha, não é um assunto que eu não quero me aprofundar nele, mas existe uma falha muito grande no Estado pelo seguinte: se, por exemplo, eu fui vítima disso, se eu não contratar um advogado para reverter a ação contra ela, fica tudo por isso mesmo. O Estado deixa do jeito que está, tá bom. Ela me acusou Sim, falsamente, eu não tive recursos para ir atrás de um advogado. Porque o que acontece é o seguinte, do meu ponto de vista, eu acho que nem sempre é o que a gente pode tirar da pessoa de material, mas sim, perdão, mas sim dá para ela uma boa dose de dor de cabeça. sim. Porque o que acontece? Nessa situação que a gente está abordando, vigora uma questão que se chama indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, você concede a medida, entendeu? Até porque nós sabemos, né, que boa parte, eu presenciei várias situações também de medida protetiva em favor da mulher que nós pleiteamos, que realmente a mulher tava, Precisava, com tava correndo certeza. risco de morte, estava correndo risco de morte, entendeu? Então o juiz ele não vai pensar duas vezes antes de dar medida, porque de repente ele não dá medida e o cara acaba matando a mulher, entendeu? Agora, É, em contrapartida, o que acontece? Quando se apresenta as provas no processo de que a pessoa está mentindo, há necessidade de uma punição. Tanto é que o que quanto acontece? É que quando o homem está deixa, certo, quando o homem está é que o errado que também. acontece? A gente ficou agora numa situação muito interessante, que é a seguinte: você acaba colocando assim dois erros que são assim muito graves em todo esse procedimento que a gente está discutindo, do meu ponto de vista. O primeiro é o resultado fatal para a mulher. Se não der medida protetiva para ela, ela volta para casa e o cara mata ela em casa, Pode acontecer. né? E aí o que acontece? Existe uma segunda que parece que é tipo assim, parece que elas são antagônicas, mas o que eu vejo é que isso não é verdade. Uma segunda é o seguinte: você vai cometer algumas injustiças com o cara, mas a mulher não morreu. Sim. Você entendeu? Na Mas verdade, o que acontece? A pode falar. impressão é que você tem que optar por um ou por outro. Isso eu acho que não pode ser verdade. A gente não pode aceitar isso. Então, Você mas não pode pensar que, olha, você concorda comigo que quando um homem ele passa por um relacionamento abusivo e a mulher ela inventa essa situação, a medida protetiva ela acaba protegendo ele também? teria que proteger, né?
Ela acaba protegendo ele. Só que o que acontece é o seguinte: o homem, nós não conseguimos, às vezes, bloquear a pessoa, evitar o contato, entendeu? Porque a pessoa ela vai mandar mensagem. Como eu já tive um outro caso que a mulher pediu a medida protetiva, mandava mensagem, ofendia o cliente, eu orientei. Não responda, não responda. Ele não respondeu. Mandava áudio, foi juntado tudo no processo. É, Foram é, duas situações dessa mesma pessoa. Uma, o juiz pouco se importou, condenou ele, e a outra, o juiz, ele absolveu e condenou e mandou investigar a mulher por falsa comunicação de crime. Porque ela, com uma medida protetiva, ela foi na casa desse rapaz com o atual namorado, acabou sendo o motivo do rompimento do casamento, ameaçar de morte. pois é, mas aí eu vou falar para você, Edil. Eu acho que nós já estamos um tempão falando aqui desse assunto. Eu acho que isso daí, a gente pode falar numa próxima Sim, conversa, sim, cara. Ou então, sei sim. lá. Ou então, vamos só pontuar aqui, porque, é tipo assim, é pano pra manga pra caralho. Nossa, é É muita pano pra coisa. manga É pra muita coisa. carvalho. Pra carvalho e bota lenha nisso, né, meu? É Agora, muito. tipo assim, porque, tipo, a gente já entendeu que tem uma proposta positiva, um puto impacto negativo, mas principalmente para os homens, né, cara? Sim, Principalmente para os homens. O impacto, sim. na minha cabeça, essa situação de injustiça, ela não pode ser, ela não pode acontecer, né? Eu acho que é até interessante, se tipo assim, eu não tenho nenhuma proposta para fazer assim, de primeira, mas, cara, se você estiver ouvindo o podcast, estiver curtindo a discussão e tiver na sua mente alguma proposta, deixa nos comentários aí, para a gente poder conversar, debater alguma coisa, né, Diego? Sim, sim, exatamente. Qualquer dúvida que tiver também, a gente vai estar respondendo, né? Não, e deixa dúvida eu acho que vai ter de monte, cara. Aí a gente vai fazendo nos vídeos, mas eu acho interessante, tipo assim, se alguém quiser deixar uma proposta de como solucionar isso aí, é uma coisa muito interessante de ser debatida, né, meu? Sim, Bom, né, o que nos leva a um outro ponto, né? Quem já está numa roubada dessa, cara, quem se enrolou no negócio desse aí, foi o que eu falei de pensão, Paulo. O que o cara faz? Na minha cabeça, eu acho que não é muito complicado. Procura um advogado, né? exatamente. Precisa procurar um advogado. Se haver uma pensão já fixada e não ter condições, precisa comprovar a impossibilidade, né? E entrar com um pedido de revisão. Nunca, mas nunca, nunca parar de pagar ou reduzir o valor de ofício. Eu não tenho condição de pagar X, vou pagar Y. Porque a mãe da criança vai poder cobrar a diferença em E aí, juízo e ainda pedir a prisão civil. é? Ou seja, se Isso. não pagar integral, se lasca igualzinho. Não adianta pagar Exatamente, partezinho, não. exatamente. Tem que pagar integral. Tem que pagar integral. A pensão tem que Bom, pagar integral. A única coisa no Brasil hoje que dá prisão, assim, né? Não posso até, mas assim, o que assim, né? dizem, né? É a prisão civil. Da prisão no estalo, A né? única prisão civil que existe no Brasil é por dívida alimentícia. É, então, o negócio o negócio é sério. Mas, bom, Sim. Agora, evitar isso aí não tem. Evitar isso aí pontuando. não tem como, né? Não. Evitar isso aí não tem como. Você está num relacionamento, fez um filho, não tem jeito, né? Agora, a respeito do que a colega falou no vídeo, existe uma situação que é muito interessante. Por quê? Existe a possibilidade do cônjuge dependente receber alimentos. Só que existe uma situação que ele perde o direito à pensão alimentícia, que é a questão do adultério. Tá. Mas primeiro, Ah, tá. para Ou ele seja, poder se ele levou uma chifrada, muda o jogo. muda o jogo. O que acontece? Mas aí, no caso, pro cônjuge, não pro filho. Pro filho, pode ter acontecido o que for, a necessidade de pagar os alimentos. Agora, Ah, entendi, pro cônjuge já é diferente. Primeiro, pro entendi. cônjuge ter direito, ele tem que ser dependente, tem que estar fora do mercado de trabalho e não ter condições de prover o seu sustento por um tempo. Então essa pensão ela não é definitiva, tá? Dependendo da situação ela pode Aham. funcionar, mas ela não é definitiva.
partir do momento em Ela que tem um prazo, né? isso, e a partir do momento em que o cônjuge se reinseriu no mercado de trabalho ou contraiu um novo casamento ou uma nova união estável ou está morando com alguém, ele perde Tchau, essa ajuda. Agora, o tchau. que acontece quando há um adultério na situação e o cônjuge dependente incorreu nessa falta grave, né? Porque é uma obrigação instituída pelo Código Civil a fidelidade recíproca. Ele perde o direito da pensão alimentícia, dos alimentos. E não só isso, dependendo da situação em que ocorrer o adultério, por exemplo, o cara foi trabalhar, a mulher está em casa, ela trouxe a amante em casa e o cara descobriu. Há uma possibilidade de pedido de indenização por danos morais. Ah, entendi. É Entendeu? interessante, né, cara? Eu acho isso interessante. É que às vezes as coisas foi o que você falou. Há a possibilidade, né? A coisa acaba ficando tão subjetiva, assim, que às vezes o simples mal-estar do cara ficar expondo uma situação dessa, o cara já nem corre Sim. atrás. Sim, mas o que acontece? Por que eu falo a possibilidade? Por quê? Primeiro precisa fazer prova do adultério. É, Entendeu? Essa é a primeira situação. Aí a segunda, precisa fazer prova da extensão do dano do adultério. Se foi só um mero aborrecimento, tipo, descobriu uma conversa, ou pegou na tipo o rua, quê? descobriu uma conversa no WhatsApp, Ah, sim, sim. pegou na rua, pegou a esposa ou o marido na rua. Eu falo no geral. Conversando, né? Entendeu? Se foi Aí, só tipo assim, isso, com quem que foi? Ah, foi com um parente, foi com um amigo, entendeu? Foi com um amigo eu próximo. entendi. Aí, e essa situação, ela vai elevando essa possibilidade para ser até um fato concreto. Aonde ocorreu? Ah, foi no motel, foi na casa, foi na cama do casal. Aí Ah, é o lugar. O o lugar, lugar o lugar também influencia, não? influencia e muito. Imagina a sensação, a pessoa está trabalhando, chega em casa, tem outra com seu cônjuge, dentro da sua casa, na sua Ou, cama. A pessoa tem que ter eu muito acho que sangue frio para fazer a prova. A pessoa, porque nesse caso, né, é necessário muito sangue frio, né? Porque a, a, não, cara. a linha Não, é muito tênue eu entre conheci, você fazer a prova e fazer uma besteira. eu conheci um cara que a mulher dele traiu ele com o carteiro, cara. Nossa. O carteiro, parceiro. Porra, que coisa mais. Pô, roteiro de filme pornô ruim, mano. Né? Roteiro de filme pornô ruim, meu. Bom, vamos. Não, eu vou falar pra você. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, são, os propósitos são muito legais, mas criou injustiça, mano. Eu acho que dá ruim. E foi o que você falou, tem algumas coisas que você não tem como evitar, né? De tudo que a Sim. gente. Voltando ali em cima no vídeo, pensão alimentícia, sobre as situações que você falou, mas a gente destrinchou sobre uma série de outras situações aqui que deixa a gente de cabelo em pé, né, velho? Sim, porque o que acontece na parte do relacionamento, num relacionamento amoroso, uma coisa acaba puxando outra, não tem como, né? A gente falar do É, divórcio, do rompimento não tem e não emaranhar. ir para essas extensões, né? É uma Infelizmente, uma teia. coisa acaba puxando outra, tanto É, para um lado quanto para um outro, né? é uma teia, né? É uma teia, tá tudo amarradinho. Tá tudo E, amarradinho. Onde você toca nela, balança tudo. e você sabe que É se, que o- se o homem ele passa a ser perseguido, por exemplo, você está num relacionamento, você terminou com o seu relacionamento. Às vezes você descobriu uma coisa que, né, descobriu uma traição, por exemplo. A mulher não aceita e ela começa a fazer inferno na sua vida, te ameaçar, te fazer barraco onde você está. Você não pode pedir uma medida protetiva, você tem que ir pelas vias processuais, né, normais, né? Você, Ah, é? uma ocorrência, ela tem direito à suspensão condicional da pena, ela tem direito à transação penal e tudo mais. Coisa que, se ela pedir uma medida protetiva, o homem não tem. A Lei Maria da Penha, querendo ou não, ela foi uma lei instituída para proteger a mulher, É entendeu? uma lei sexista. É uma lei sexista. Sim, acaba sendo, mas é para proteger a mulher Pois é. e até Pois é, mesmo os mesmo com filhos, né? propósito, Porque a medida mesmo com protetiva, propósito, porque a sem medida elaboração, protetiva, mesmo que o propósito de elaboração dela não tenha sido, né? Ser um sim, propósito sexista, acabou se desvirtuando, né?
Sim, porque assim, os filhos também têm o direito, acaba tendo o direito à medida protetiva, contra a mãe ou contra o pai. E agora, para você tomar conhecimento, se houver um casal homossexual e um deles passar por um relacionamento abusivo e necessitar da medida protetiva, eles também têm direito. Pelo menos eu já vi alguns julgados concedendo a medida protetiva para casal homoafetivo. Pô, cara, ou seja, é mais sexista ainda, né, cara? Porque Assim, se você chegar lá e falar, se você chegar, eu não sou contra, não sou contra, entendeu? não, mas Eu não sou você contra, sabe o que mas acontece? eu acho que por ela falar, em se tratar de violência doméstica, o homem também é vítima de violência doméstica e ele pode Sim, perfeitamente pleitear a aplicação dos benefícios dessa cara, ele lei. pode teoricamente poderia, né? Teoricamente, né? Porque é isso que nós estamos debatendo, que na prática não é o que rola. Né? Agora vamos para a prática. Imagina você na situação, indo na delegacia normal, porque na DDM você não é atendido. E você falar que você foi agredido pela sua esposa ou pela sua namorada e você quer uma medida protetiva. Você falar isso para um delegado. Pois, se eu falar para você que eu passei por uma situação parecida com essa, cara, não vamos nem me aprofundar nisso, porque foi o que eu falei. A gente já está com um áudio aqui gigante, cara, e está interessante. Se a gente fosse esticando aqui, vou mandar um jabazinho aqui e encerrar, porque eu quero deixar um pouquinho para a próxima, Sim, Diego. sim. A gente está à Fechou? disposição aí, que você precisar. Ah, não, vamos debater um outro, a gente debate aquele outro, daquela outra, da Miriane, puta, o nome daquela advogada não sei se eu devia ter falado o nome dela, mas eu não falei nada a respeito dela, Ah, sim. depois a gente debate a respeito do vídeo dela, vou deixar o jabazinho aqui, vou pedir o jabazinho aqui, porque o que acontece, quem tiver ouvido, que quiser prestigiar a gente aí, a gente vai deixar aí um link para você comprar um audiolivro aí do Bruno Rodrigues, que é o dono do canal aí de desenvolvimento masculino. Cara, gente boa, fala aí, Diego. Não, ele é fera. Pensa num cara gente boa, é esse rapaz aí, viu? Bom, pois é, e acaba ajudando todo mundo, né? Ajuda a gente, Sim, ajuda sim. você para ajudar o outro pessoal que você ajuda. Eu que estou do lado de cá também precisando de desenrolar a minha vida aqui, então vai ficar um linkzinho aí para você poder ajudar, dar uma força no canal, que a gente não vai ter por enquanto, não tem nada E deixa, foi o que eu falei, deixa alguma coisa no comentário, que a pergunta, né? Você vai responder pergunta aqui por aqui, quantas? Algumas, né, meu? Não vai ficar para sempre aqui, né, Di? Não, a gente pode responder algumas perguntas, sim. Tá? O que a gente conseguir responder, a gente vai estar respondendo. Bom, tá bom. Se tiver pergunta para mim também, não sei o que vai perguntar para mim também, porque eu sou mó jacu aqui, não sei nada. tô aqui, eu estou aqui ó, de intrusão perguntando, mas quem tiver alguma questão relativa a desenvolvimento masculino ou relacionamento, eu entendo bastante de persuasão. Disso aí Maravilha. eu entendo. Bom, vamos encerrar aqui, Diego. Fechou. Maravilha. Então tá, eu fico, eu tô muito contente, cara, que com essa nossa primeira conversa. Eu espero que a gente possa desenrolar várias vezes essa conversa aqui e receber pessoas, né, meu? Eu gostaria Sim, de sim. conversar com mais gente ainda, cara. Colocar uma terceira figura aí pra gente fazer uma bagunça mais comprida. Exatamente. É a primeira de muitas. Então tá. Fechou? Aqui, a gente fica por aqui, então. Dá tchau. Vamos dar tchau pra rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Até mais. Fui.